Olá, tudo bem? Você está no curso O Grande Desafio para os líderes do Ministério Infantil. Tenho certeza que você até aqui tem aprendido muito, tem se encontrado e se reencontrado. Tenho tido contatos com vários alunos, o qual tem contado um pouco da sua história para mim. Quero dizer que sentir dúvida é normal, sentir medo é normal. O que passar disso é anormal. Deus não quer que você esteja em dúvida. Deus quer que você seja dependente dele. E como até aqui nós estudamos já algumas técnicas boas, ontem falamos sobre ser pescador de crianças, quem são os pescadores, quem são as crianças, aonde pescar e o que fazer, quais instrumentos usar. Hoje nós iremos aprender como alcançar as crianças, como evangelizá-las após você ter saído de dentro para fora e ter trago essas crianças de fora para dentro da igreja. Hoje tem sido esse o clamor do mundo, né? O mundo tem criado a cada dia um perigo instantâneo à vida das nossas crianças. As nossas crianças têm sido rodeadas a todo instante e têm tido momentos os quais elas têm sido o alvo de Satanás e do inferno. E eu e você, líder de crianças, pastores de crianças, nós que temos um ministério em Cristo com crianças, esse chamado tão peculiar e lindo que Deus confiou a você e a mim, nós iremos aprender hoje. E o nosso primeiro tópico de hoje é: há dois grupos de crianças. Está escrito aí na sua apostila, você vai precisar de caneta para você anotar e também na palavra de Deus, tá? Hoje iremos usar e eu citarei algumas referências para você, que é constantemente algumas dúvidas de vários líderes do Ministério Infantil. É primordial que você use a palavra de Deus, que você a abra, que você a leia, que você a estude e tenha todas essas respostas com você aonde você for. Esses dois grupos de crianças é dividido da seguinte forma: as salvas e as não salvas. Quem são as crianças salvas? As crianças salvas são aquelas que nascem no berço evangélico. E as não salvas, quem são essas crianças? Será que são aquelas que os pais aceitaram a Jesus e ela já tinha nascido? Bom, as crianças não salvas são aquelas crianças que não confessaram Jesus como Salvador. A salvação, ela é individual, ela é pessoal, ela é algo concreta que você tem que ter certeza dela. E uma criança não salva é aquela que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador. E as crianças não salvas seguem a mesma linhagem, pois o quê? A salvação, ela por ser individual, esse indivíduo precisa confessar com a sua boca, reconhecer Jesus como teu único, suficiente Salvador. Mas sabe o que eu tenho visto em muitos lugares que eu vou? Que muito se fala sobre aceitar Jesus, mas não explica o que é esse aceitar Jesus. A criança, quando é feito o apelo, quem aqui quer aceitar Jesus? Nós precisamos, por ser crianças pequenas, elas ainda não têm um conceito formado de palavras, de advérbios, de substantivos, não sabe o que quer dizer cada palavra, nós temos obrigação, viu? Isso é uma obrigação nossa, entender, compreender para podermos passar para as crianças o que é aceitar Jesus. Eu falei em algum vídeo das nossas aulas que aceitar Jesus é mudança de vida. Mas como é isso? Como eu sou evangelizado para poder evangelizar? É igual o conceito curados para curar. Eu só posso curar alguém se eu for curado daquele mesmo processo. Eu só posso falar de algo para alguém quando eu tenho uma experiência dentro daquele conceito. Então, aceitar Jesus e evangelizar crianças, primeiro precisa partir de mim. O que é? Se eu sou, se eu fui, se eu vou ser. Será que eu já confessei? Ou eu nasci no berço evangélico e a salvação da minha mãe ou da minha avó por ser dirigente de alguma coisa dentro da igreja? Será que essa salvação me alcança? Eu quero dizer para você que não te alcança. Você precisa também confessar Jesus como teu único, suficiente Salvador. E aceitar Jesus é algo que tem que ser como Jesus falou para Nicodemos, né? Nicodemos, um fariseu que saiu à noite, falamos disso na primeira aula.
Ele saiu à noite para poder falar com Jesus, o mestre dos mestres. E Nicodemos era um estudioso da palavra de Deus. Ele perguntou para Jesus como, né, que fazia para poder ir para o céu. Ele foi introduzindo esses assuntos e Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Nicodemos, sendo um estudioso das escrituras, né, dos pergaminhos, ele ficou confuso. Ele não soube interpretar o que Jesus estava querendo dizer para ele naquele momento. E Jesus estava querendo dizer para ele que era necessário nascer de novo. Ele pensou que tivesse que entrar dentro da barriga da mãe e nascer de novo. Mas Jesus, ele tem suas formas de explicar muito peculiar de Deus. Então, ele vai e fala para Nicodemos, olha, é necessário você nascer da água e do Espírito. E esse processo, querido líder, ele precisa acontecer todos os dias na vida da criança e na nossa vida e na vida de todos aqueles que confessaram Jesus como Salvador. E então eu queria que você fizesse algo bem assim propriamente que eu vou dizer para você, que você escrevesse, fizesse uma lista das suas crianças, as quais você tem certeza que já confessaram Jesus e entende o que é aceitar Jesus, e as crianças que você acha que não. E queria que você conversasse com uma delas. Isso vai ser muito importante para você. Você tem, portanto, 2 ministérios. Isso mesmo. Eu vou ainda além. Eu vou dizer que você tem 3 ministérios, porque eu já disse que o seu ministério infantil, o seu departamento, trabalhar com crianças, te leva diretamente para dentro do ministério com a família, o departamento familiar da igreja. E sabe por que você tem 2 ministérios? Porque você e eu precisamos evangelizar as crianças não salvas. E precisamos ajudar aquelas crianças que são salvas a crescer. E como é isso? Eu preciso evangelizar as crianças, sim, levar o evangelho, como eu disse para vocês ontem, levar o evangelho a todo lugar de modo estratégico, de modo que elas venham a entender com linguagens culturais para cada lugar. E eu quero aproveitar aqui e fazer um adendo, porque ontem eu falei sobre raças de peixes. Não existe raças, vocês me desculpem, eu falei no vídeo, são espécies de peixes, viu? Então, está corrigido aqui sobre esse adendo. Então, olha só, e as crianças que são salvas, eu e você precisamos programar, usar o planner, tá? Sabe aquele planner do Ministério Infantil? Para que você possa dividir a salinha da criança, a igreja da criança, o que trabalhar na salinha, o que trabalhar na igreja da criança, qual o momento para cada coisa, mas sabendo que esses momentos que as crianças passam conosco dentro da igreja e dentro da salinha ou na escola bíblica dominical, é o momento que eu e você estamos ajudando, ensinando, instruindo e fazendo com que elas cresçam aonde? No conhecimento e na graça de Deus. Você precisa entender qual é a mensagem do Evangelho, qual é a essência que o Evangelho foi passado para você e como você vai passar para as crianças. Existem 5 formas da gente aprender isso e nós vamos falar sobre isso hoje nessa aula. E eu quero que você se prepare, porque você poderá estar enquadrado dentro daqueles que não entendem o Evangelho, não compreendem e somente ouvem falar do Evangelho. Isso mesmo, talvez você nasceu no berço evangélico e não tem o conceito formado do que é e qual é a essência do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então você fica aí comigo. Eu e você precisamos compreender que o Evangelho de Cristo genuíno, ele tem poder. Muitas pessoas se perdem aí. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho genuíno de Cristo, o que traz resultado, o que traz conversão, o que traz um fruto permanente, é aquele evangelho o qual o foco não está no mensageiro, mas na mensagem. Foi o que Paulo diz, que Paulo prega, Apolo rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Muitas pessoas confiam na força do seu braço, na força do seu nome, não só pessoas e pregadores, como também líderes e pastores de igreja. Acham que o poder está no mensageiro, mas o poder está na mensagem. Isso, o que muda aí? Mas tem gente que prega bem, tem gente que faz bem. Isso muda na perspectiva de que um estuda mais do que o outro.
se dispõe e renuncia mais do que o outro, mas aí se perde a essência, a unção, né, que nós sentimos e nós exalamos isso, que é essa unção, ela é imerecida. Existem alguns remanescentes pregadores que tem aí. Eu posso até citar para você pessoas que eu admiro, como Eliseu Rodrigues, como Josué Brandão, como Helena Raquel, Camila Barros e mais alguns aí que não estão dentro da teologia progressista, mas Hernando Dias Lopes também, Nicodemos, que eu admiro, são pessoas que são estudiosos da palavra, eles se dedicam a isso e há uma diferença entre o mensageiro aqui e a palavra que eles pregam. Eles pregam bem, têm bons resultados pela dedicação, mas existem aquelas pessoas, aqueles mensageiros que eles são uma esponja, eles assistem e somente replicam aquilo. Nós precisamos ter cuidado, principalmente eu e você que estamos lidando com crianças, de não colocar o poder e achar que o poder, o resultado está na pessoa que fez, mas sim na pessoa de Deus que estava presente e que fez. Porque é aí que todo mundo se perde. Porque os nossos frutos só é permanente a partir do momento que nós compreendemos que o Evangelho de Cristo não parte de mim. Parte de mim somente o fazer, mas o realizar é o Espírito Santo quem faz. Então isso é muito importante para que você compreenda e possa passar isso. E quando você for escolher um pregador, um ministro da palavra de Deus, desse evangelho genuíno, é importante que você observe essas características. Será que essa glória é de Deus, é para Deus? Será que essa pregação, essa pessoa se dedica a ponto, estuda a ponto? Nós estamos aqui para isso. É um julgamento, tia Adriana? Sim, se você for ler a Bíblia mesmo, lá nas cartas aos Hebreus, Timóteo, Tito, quando Paulo está ensinando lá, quando ele escreve aos Gálatas, quando ele escreve principalmente aos Hebreus, você vai ver que Paulo manda você prestar atenção quando Paulo vai falar com um dos seus amigos lá numa cidade, que eu não vou lembrar o nome agora desse amigo, mas ele fala para ele o seguinte: olha só, presta atenção, porque se esse povo estiver fazendo isso, isso e isso, você tira eles da igreja. Você não deixa esse povo aí ficar dentro da igreja, porque esse povo aí vai contaminar outras famílias de bem. Então, leia essas cartas. Principalmente as cartas de Paulo, elas são pequenas. Coloque, uma dica, tá? Para você, bônus para você, hein? Coloque aí um fone, vai ouvir o Cid Moreira e você vai compreender muito sobre esse evangelho cristocêntrico que nós precisamos passar para as nossas crianças, aonde Cristo é o centro e nós somos somente o quê? Um vaso de barro com tesouro dentro. Que esse tesouro é o Espírito Santo, é ele que faz a obra. Nós precisamos também compreender que todo este poder, ele vem do Espírito Santo. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Eu e você somos nada, nada, nada. Porque o mesmo poder que é nos dado, ele também é retirado, porque Deus não divide a sua glória para ninguém. E o departamento infantil não é um departamento qualquer, ele é a base da igreja. Muitos pastores tratam como apêndice de Cristo. Tá? Muitos ministérios tratam o departamento infantil como um apêndice de Cristo, mas é um apêndice que você pega e joga fora. O departamento infantil é a base da igreja e se você acreditar, crer no que eu estou te falando, você vai ter um ministério sólido. É aí que você começa a solidificar toda a estrutura do ministério infantil na sua vida, na sua igreja. Porque não é apêndice que você tira e joga fora. Vou operar, vou tirar fora aqui da membresia da igreja. Não, nós somos um corpo de Cristo. E o departamento infantil é a base porque é ali o futuro da igreja. Se nós fizermos errado, no futuro vai dar tudo errado. Por isso que nós estamos vivendo tempos difíceis dentro da igreja. Por quê? Houve um aborto espiritual. Em algum tempo da história houve um aborto espiritual, o qual pessoas não criaram, não ensinaram as crianças
o fundamento do bíblico e do evangelho. Muitas pessoas se perderam no caminho. Muitos filhos de crentes estão perdidos no caminho porque não pregaram de verdade, não falaram a verdade, ou então foi um evangelho que não era cristocêntrico, era um evangelho onde eu sou o centro. Hoje podemos dizer que é o evangelho coach, onde você é o centro, as demais coisas que estão ao seu redor são consequências daquilo que você atrai. Mas a Bíblia vai nos dizer que esse evangelho, onde eu penso, logo faço, ele está errado. Esse evangelho, eu penso, oro, depois que eu orar, logo faço. Por quê? Porque Cristo é o centro. Somos dependentes um do outro, dependentes de Cristo que nos capacita, porque dependendo da nossa capacidade, olhando para nós, se nós nos sentimos capazes de algo, somos incapazes, imperfeitos diante de Deus. Precisamos ter a ciência de que nós necessitamos de Deus em todo o tempo todo. Entendemos então que a maior responsabilidade de um líder do ministério infantil é ensinar as crianças não salvas. E para isso eu e você precisamos entender e compreender o que é esse evangelho. É o que nós vamos falar agora. Nós iremos falar sobre como ensinar. Nós precisamos ensinar as crianças a respeito de Deus, a fonte da salvação. Então eu peço que você anote aí para que você esteja bem assim focado, porque lá na sua apostila no final eu deixei um visual que você pode imprimir, colocar no palitinho, você pode imprimir numa caneca, você pode imprimir naquelas canecas que você coloca uma água quente e ela vai esquentando e ficando branca com o desenho na frente, para você falar sobre isso para as crianças. São várias formas de você contar o plano da salvação, mas de uma forma. Nós precisamos ensinar a respeito de Deus e a fonte da salvação. Isso é algo muito importante para que as crianças venham entender. Você não pode tratar isso tudo de uma vez. Quando eu montei lá, que eu fui para aquela cidade que eu falei para vocês para levantar aquela igreja da criança, eu fiz o top 5, que é o quê? 5 domingos, o qual eu trabalhei uma cor a cada domingo. Por exemplo, no domingo eu comecei com amarelo, tava tudo ornamentado com amarelo, o lanche foi amarelo, o colete das crianças que nós fizemos de TNT era amarelo, a pregação só tinha coisa amarela para falar sobre o céu. E assim sucessivamente. Quando nós terminamos esse top 5, eu terminei com o segredo da melancia. E foi muito lindo. E nós fomos ensinando as crianças a cada domingo sobre cada cor do plano da salvação e explicando para elas a importância de cada item, de cada cor que representa. Então anota para você aí o que você precisa falar sobre Cristo, que é a fonte da salvação, tá? Que Deus, ele é o Criador. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 23 ao versículo 29. Portanto, as crianças, elas têm uma responsabilidade para com ele. Nós temos que compreender que as crianças são pessoas que Deus se importa. Elas são pessoas, elas não são somente uma criança. Elas são pessoas, assim como eu e como você. Então, por elas serem menor e nós humano temos a tendência de olhar para coisas pequenas e menosprezá-las, a igreja também, eu vou dizer que a igreja progressista, a igreja contemporânea, elas fazem isso com as crianças, mas o mundo não. Hoje o mundo está sendo trabalhado para poder fazer com que essa pessoa, criança, se torne um adulto doutrinado, erotizado, e essa doutrinação, eles querem fazer com que as nossas crianças se rendam ao sistema. Mas nós somos chamados neste tempo para poder lutar contra esse sistema engessado, que será doutrinar as nossas crianças dentro de apologias e doutrinas contra os nossos princípios bíblicos. Por isso é tão importante falar sobre o Deus Criador e por que Deus se responsabiliza pelas crianças. O outro tópico, sim, dos 5 que eu tô falando para você, tá? Deus falou aos homens através da Bíblia. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e
4, que vai dizer: portanto, as crianças devem ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos escolher histórias que sejam de fácil entendimento. Querido, deixa eu encorajar você a aprofundar um pouquinho dentro da palavra de Deus, porque o Velho Testamento, o Novo Testamento não vai anular o Velho, tá? E nenhum é mais difícil do que o outro. Só um tem mais detalhes do que o outro, mas o Deus do Novo Testamento está no Velho Testamento desde o princípio de todas as coisas. Então é muito importante nós pregarmos sobre Jó, Esdras. Você já pregou sobre Esdras para as crianças? Noemi, Ruth, Juízes, o livro de Juízes, o livro dos reis, saber o que aconteceu na vida dos reis, o que estava ali, Crônicas, segundo Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, Levítico, Êxodo, Deuteronômio. Olha, é muito importante você buscar, tem histórias pequenininhas ali, de 4 ou 5 versículos que são fenomenais. Então, elas precisam saber ouvir a palavra de Deus, assim como você consegue linkar do Velho Testamento ao Novo Testamento. Como que faz isso? Você estudando, você lê o Velho e você lê o Novo. E você vai conseguir linkar essas coisas. Hoje, pelo inchaço do Ministério Infantil, eu tenho visto que muitas pessoas, a gente se falava muito, mas só prega histórias fáceis de contar. Hoje eu tô vendo que as pessoas já não estão pregando nem as fáceis, estão pregando histórias lúdicas, histórias, né? Metáforas. E inclui Deus dentro das metáforas e dentro dessas histórias, e a Bíblia vai ficando de lado. Exemplo, Davi e Golias, a Arca de Noé, a criação. Quando você for pregar a Bíblia, pregue a Bíblia. Não use a Bíblia para poder fechar metáforas, histórias, não. Porque a Bíblia, ela tem uma linda história. Então, pregue a palavra de Deus, porque ali, no livro de Coríntios, Deus vai dizer que as crianças devem ouvir a palavra de Deus. O próximo Deus é santo e justo. Atos, capítulo 17, versículo 31. Portanto, ele deve julgar o pecado. Deus irá julgar todos os pecadores, independente se sejam crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, idosos, velhos, 100 anos. Gente, nascemos do pecado. Nós aceitamos Jesus para não pecar, porém, se pecar, temos um advogado, que é Cristo Jesus. Mas nós não temos que ensinar para as crianças que pecar é pecado pecar. É pecado tudo que desagrada a Deus. Sim, mas o que é? E se acontecer de eu pecar? O que vai acontecer comigo? Entendeu? Temos que explicar os pós. Porque a gente só fala, o que é pecado? Pecado é o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, o que eu faço contra alguém que desagrada a Deus. Mas o que eu vejo que desagrada a Deus? O que eu posso ver? É falar mesmo. Você vê pornografia, você vê desenhos, mostrar. Nós vamos entrar amanhã nesse assunto das redes sociais, mídias e desenhos. A gente vai ter que falar sobre isso. Se for preciso, usa o data show para tanta coisa, leva um filmezinho e mostra às crianças o que é errado. Lê lá em Deuteronômio, quando Deus ensina o povo que saiu lá do Egito, ensina Israel o que é conversar com mortos, o que é assistir feitiçaria. Vamos falar sobre isso. O que é pecado? Aquilo que eu falo. O que eu falo que desagrada a Deus? Mentirinha. Cara, eu só vejo gente falar o que é mentir, responder o pai e mãe. Tá, mas quais as consequências disso? O que é isso? O que é mentira? O que é omissão de pecado? O que é encobrir o pecado? O que eu falo? O que eu profano? O que é iniquidade? Porque não é só palavrão que é pecado. Tudo que eu falo que desagrada a Deus contra o meu irmão é pecado. Mas quais são as consequências e o que é isso? Lista isso para poder falar de item para as crianças, tá? O próximo é que Deus é bom, gracioso, amoroso, misericordioso. Está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Portanto, ele providenciou a resposta às necessidades das nossas crianças. A santidade de Deus faz a salvação necessária. O amor de Deus faz a salvação possível. Devemos sempre ensinar essas verdades no equilíbrio bíblico, no equilíbrio emocional. Sabe por quê? Porque eu vejo pessoas grandes que pregam um Jesus, um Deus totalmente diferente.
Um Deus carrasco, um Deus que pune, um Deus que briga, um Deus que vai matar, um Deus que vai trazer pela dor. Olha, para com isso. O nosso Deus morreu na cruz, sentiu dor, se entregou por mim e por você por amor. A maior virtude desse evangelho, desse Cristo ressurreto, é o amor. Entendeu? Mas não é esse amor de condições que o mundo está falando por aí. O amor venceu, então eu vou abortar. Você é a favor do aborto? O amor venceu, então a pessoa tem que ser livre para usar drogas. O amor venceu, então eu tenho que amar a todos com todos os seus pecados e escolhas. Não é esse Cristo de condições que o mundo está pregando por aí. O Cristo que ressurreto, que morreu na cruz e ressurgiu e está voltando, é um Deus de amor que ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E para seguir a Cristo, o pecador que somos, porque pessoas acham, aceitei Jesus, agora eu sou santo. Cara, não, você não é, eu não sou. Nós seremos santos quando chegarmos no céu. E nós precisamos ensinar para as crianças assim, ó, tete a tete, falando a verdade o tempo todo, sem contornos. Sabe por quê? Será cobrado de mim e de você. Deus falou, Jeremias, vai e fala e ensina para aquele povo. É para o povo adulto? Não, tinha criança na Babilônia. Vai lá ensinar o povo e falar. E Jeremias falou, eu tenho medo. Tá com medo? Se você tiver medo, Jeremias, eu vou fazer você ter medo de mim. O que é pior? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai e fala, porque se aquele povo lá morrer, porque você não falou, você não ensinou direito, você não explicou para aquelas crianças lá na Babilônia, e elas morrerem sem saber, o sangue dela vai para a mão de você, tá, Jeremias? Somos Jeremias dessa geração. É isso. E vamos para o próximo tópico. Assim como nós ensinamos a respeito de Deus, a fonte de salvação, que Cristo é a fonte da salvação, nós também devemos ensinar as crianças a respeito do pecado e a necessidade da salvação por causa do pecado. Você vai lá, por que tenho que falar isso? Porque o pecado ele é contra Deus, está escrito no livro de Salmos, número 51, versículo 7. E é a transgressão da lei. Pecado é transgredir toda a lei, mas a lei do Novo Testamento, que está escrito lá em 1 João 3,4, eu já disse que o novo não anula o velho. A lei do velho veio para o novo, mas tudo que era lei se transformou em 2. Os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então, essa lei, transgredir a lei de Deus, faz com que nós percamos a salvação. E por compreendermos o pecado, nós precisamos saber que, porque sou pecador, tenho necessidade de ser salvo. Então, o pecado é contra Deus. Todos somos pecadores por natureza. Está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. E por procedimento, por pecarmos, estamos destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. E temos que falar isso nessa perspectiva. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. E o próximo o pecado merece castigo e separação eterna de Deus. A gente sempre tem um jeitinho brasileiro de quê? Pecou, tá tudo bem, né? Não. Olha, todo pecado tem uma consequência, seja ela consciente ou inconsciente. Por que inconsciente? Porque já estava no subconsciente, entendeu? Porque logo peco, logo sei que pequei, então qual é a regra para o pecado? Arrependimento. Não é somente confessar e deixar, você tem que se arrepender. Se arrepender do que você está fazendo, porque senão aquilo vai virar um pecado de estimação. E esse pecado de estimação, todos os dias nós temos que ir para onde? O lugar mais alto que uma criança, um adulto, um crente pode chegar é aos pés da cruz. Nós precisamos estar nessa condição de arrependimento, porque se a gente não se arrepender, a gente é justificado todos os dias pelo sangue de Jesus. Por quê? Todos os dias precisamos nos arrepender daquilo que pensamos, vemos, falamos, ouvimos, sentimos, fazemos contra alguém.
tá? Porque sempre estamos fazendo, mesmo que seja contra o nosso próprio corpo, porque pecado não é só aquilo que eu faço contra alguém, mas também aquilo que eu faço contra mim. E nós precisamos falar sobre isso. E a obra do Espírito Santo é convencer do pecado. Quando falamos do pecado para alguém, quem vai convencê-lo do pecado sou eu? Não. Você já teve alguma experiência com um pecador assim que você também é, mas essa pessoa é mais explícita? Exemplo, um drogado? E você falava para ele, olha, para com isso, para com isso, para com isso, para de drogar, você não vai para o céu, você é um ladrão, você não vai para o céu, nananana. Então, essa pessoa, quando você fala, você quer convencer ela, ela nunca sai. Nunca sai. Mas quando essa pessoa ela tem consciência, poxa, isso vai me deixar fora do céu, então eu realmente tenho que me consertar. Essa pessoa, quem foi que convenceu? Você falou, mas Deus foi quem convenceu, o Espírito Santo quem convenceu, porque um coração fechado, ele vai te ouvir, ó, e vai esquecer, mas um coração que está contrito dentro do pecado, ele vai te ouvir e vai permitir que o Espírito Santo fale, aí essa pessoa é convencida. Ok? Então, nós já falamos ensinar a respeito de Deus, sobre a fonte da salvação, ensinar a respeito do pecado, a necessidade da salvação e agora vamos falar sobre ensine sobre Jesus Cristo, o caminho da salvação. Nós precisamos falar a respeito de Jesus Cristo. Muito se fala de Jesus e pouco se fala quem ele é, por que ele é. Como vou fazer, como que é esse Cristo, entendeu? Nós apresentamos bonecos visuais para as crianças terem um ponto, né, de referência, mas quem é Cristo? Nós precisamos ensinar as crianças a respeito da pessoa de Cristo, tá? Quem ele qual foi a sua obra, o que ele fez, falar a respeito disso. E tá, nós precisamos enfatizar que ele é Deus, o Filho, o único Salvador de Jesus Cristo. Por que devemos falar isso? Está lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 20. Nós precisamos ensinar essas regras, mas precisamos saber, tenho certeza que você não sabe disso, tá? Precisamos falar da sua morte, falar da morte de Cristo, o seu significado, a importância e a sua suficiência para expiar o pecado. Como você já falou sobre a expiação do pecado para as suas crianças? Já falou sobre isso? Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 23 e no capítulo 33, versículo 36. Você precisa falar, estuda aí sobre a expiação do pecado, para você poder falar, entender, compreender e ter essas referências do que falar sobre o pecado. Né? Porque às vezes a gente até rodeia, mas gente, não tenha rodeio para falar sobre pecado não, hoje a gente precisa mais do que nunca falar sobre isso, tá? Precisamos falar da ressurreição de Cristo, que ele é um Salvador vivo, ele não ressuscitou, ele vive, ele ressuscitou há muitos anos, mas ele está vivo. Atos, capítulo 2, versículo 24 e ao 32. Prepare este material para poder falar com suas crianças. Precisamos falar da exaltação de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de tudo. Repito, ele é o Senhor de tudo. Está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 33 ao 36. Deus é aquele em quem precisamos crer, tá? Ou confiar pessoalmente. O ensino a respeito da sua pessoa, da pessoa de Jesus Cristo e a sua obra salvadora, ela deve estar ligado à apresentação do Evangelho. O que Cristo fez por nós é algo que até os adultos esqueceram. Eu costumo passar nas minhas ministrações o vídeo da Paixão de Cristo. Para algumas pessoas aquilo parece ser muito forte para a criança. Só que quando você entra num congresso de criança, como eu vejo sempre, pais entregam para os seus filhos tablets e celulares para assistirem filmes na Netflix e desenho no YouTube na hora do culto. É porque essas crianças não foram ensinadas sobre o pecado, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Isso é muito grave. E esses pais, quanto essa igreja, tem um dever de ensinar essa criança, sabe? A igreja precisa se preocupar com
com aquilo que tem entrado dentro do templo da casa do Senhor. Porque muitos vão se tornar Ofni e Finéias. Sabe essa história? Ofni e Finéias, e acabou, fosse a glória de Deus, os filhos do sacerdote Eli. Eles eram filhos do sacerdote Eli. Mas eles usurpavam a casa de Deus, eles pegavam as ofertas, eles estrupavam as mulheres, eles faziam orgias dentro do templo de Deus. O próprio pai era legalista, o próprio sacerdote do templo era legalista. Ele aceitava que os seus filhos fizessem da casa de Deus uma baderna. E ele, o sacerdote ali, era o pastor, era o sacerdote do templo. Então, se eu e você que estamos ali no templo, dentro de um cargo, por mérito de alguém, e nós não vigiamos o que está acontecendo dentro da igreja, nós nos tornamos sacerdote ali e estamos permitindo que a glória de Deus vá para longe da vida dessa criança. Não só dessa criança, mas de jovens, de outras pessoas. A igreja precisa se atentar a isso, atentar sobre a história do sacerdote Eli, que cuidava do templo de Deus, entendeu? E o mesmo erro cometeu Samuel, entende? Então o exemplo ele arrasta, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo dentro da casa do Senhor, porque como eu digo por aí, não é a casa da mãe Joana, é a casa de Deus. Então na casa de Deus eu vou estudar como é feito, o que é pecado, o que não é, para que a glória de Deus não seja retirada dali, entende? E tem um país que é a Somália, né? Que ali mesmo, naquela região, foi onde aconteceu essa história. A Somália é um país onde nós podemos ir pregar a palavra de Deus, as pessoas recebem Jesus como Salvador, mas elas não vão sentir a presença de Deus, porque desde que aconteceu isso com os filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, e acabou, foi-se a glória de Deus, não se sente mais a presença de Deus naquela terra, até os dias de hoje. E nós não queremos que nossas crianças, nossos filhos, nossos amigos se tornem uma Somália em uma igreja onde Deus quer derramar do seu poder e avivamento. Nós precisamos ensinar as crianças a respeito do arrependimento e da fé, a propriedade da salvação. Elas precisam ter, assim, nas minúcias, assim como você precisa aprender sobre as minúcias da salvação, sobre a presença de Deus, tá? Então vamos lá, ó. O convite para vir a Cristo, para que a criança venha aceitar a Cristo, é parte essencial do Evangelho. Está escrito lá no livro de João, capítulo 6, versículo 37, e em Apocalipse 22 e 17. Não se termina um culto, não se termina um evento, não se termina uma reunião, não se termina um congresso sem fazer apelo. Muitos estão à procura do movimento, do chororô, do batismo no Espírito Santo, mas o momento mais importante é o momento do apelo. Não tem festa no céu quando uma criança é batizada no Espírito Santo. Tem uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando ele se arrepende, aí tem festa no céu. Só pode haver festa na terra, no seu congresso, no seu culto, na sua reunião, na sua igrejinha, na sua salinha, se houver remissão de pecados. Ah, mas as crianças que todas, deixa eu ver, todas já aceitaram Jesus. Precisa ser feito. Você não sabe o que aconteceu naquele dia. E aceitar Jesus é o quê? Mudança de vida. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. O que é? Aceitar Jesus. É aceitar Jesus, tá? Precisamos orar por uma confiança presente e imediata em Cristo. Sabe por quê? É necessidade, nós precisamos potencializar e enfatizar o convite de Cristo para vir a Ele, o convite às crianças para vir a Cristo. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. A necessidade de dar as costas ao pecado. Precisamos. A Bíblia diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedecei a Deus, resistir é dar as costas ao pecado e ele fugirá de vós. Atos capítulo 20, versículo 21 também vai falar sobre isso. E a necessidade de confiar no Senhor Jesus Cristo e se submeter a Ele em obediência. O que temos mais dificuldade hoje é encontrar pessoas obedientes. Pessoas que ouvem, mas não obedecem.
Isso está escrito no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31 e Romanos, capítulo 10, versículo 9. Nós precisamos saber como é dar as costas, tá? Enfatize isso com suas crianças, para que elas venham entender o que é fé e arrependimento. Ensine as crianças a respeito da salvação. Muito falo sobre isso, que salvação é ter uma certeza, tá? Olha, precisamos fazer com que as crianças saibam o que acontecerá quando elas confiarem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Você sabe o que acontece? Você sabe, eu tô perguntando pra você sabe o que acontece? Então vou falar, tá? Todos os seus pecados, todos os meus pecados são perdoados. Quando nós confiamos que Jesus é o nosso único suficiente Salvador, é automático isso. Todos os nossos pecados são o quê? Perdoados. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 38. Elas são justificadas e serão justificadas sempre. Quando nós confiamos, elas serão regeneradas e receberão uma nova natureza. João capítulo 3, versículo 3 ao versículo 8. Quando nós aceitamos e confiamos em Jesus Cristo, olha, os nossos pecados são regenerados em uma outra natureza. Entende? Não é aquele pecado, não existe distinção, tá, gente? Pecado e pecadão não, por favor. Mas a distinção da natureza humana do pecador, tá bom? Olha, Deus vai esperar uma grande mudança em nossas vidas. Deus vai esperar que eu mude, que eu dê o primeiro passo. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 20. Elas receberão vida eterna, João 3,16. Muitas pessoas só usam João 3,16 para poder falar da salvação. E vai muito além disso. Vai muito mais do que isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que cada palavrinha no grego e no hebraico ali a gente consegue fazer uma grande pregação? Só dentro do versículo? Então vai muito além disso. E elas receberão os dons do Espírito Santo. Quando nós confiamos e aceitamos Jesus, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, 38. Só como é manifesto esses dons, Adriana? Os dons do Espírito nós escolhemos, oramos por ele e vai acontecer momentos em que nós vamos usar naquilo que foi útil. Está escrito lá no livro de Gálatas e é o livro dos Hebreus, tá? Hebreus, que vai falar sobre os dons do Espírito também, tá? Olha, 3 fatos que precisam ser lembrados pelo líder, pelo evangelista de criança. 1. Não é necessário que a criança entenda todas as verdades do evangelho para ser salva, porque é complexo para ela, tá? Minúcias, oculto e escondido da palavra é para você saber. Às vezes, eles vão reagir a muita verdade e muito entendimento, e às vezes ele regenera com base numa pequena verdade e pouco entendimento. Apenas um pouquinho que a gente fala daquilo, com pouca verdade, elas vão ter um grande entendimento. É a forma de como se fala sobre a salvação. Não é possível e nem necessário tentar ensinar ou até incluir todas as verdades em uma lição bíblica. Os apóstolos certamente não fizeram isso. É melhor ensinar menos e de maneira eficaz, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente precisa, porque se eu falar 1 hora para a criança, ela vai cansar. Eu divido essa 1 hora em várias liturgias. Eu primeiro oro, primeiro leio a palavra, canto, tô falando da igreja, tá? Canto com as crianças, depois de cantar, colocar elas bem cansadas, oro novamente para a ofertinha, aí vou cantar um hino de adoração para entrar na palavra de Deus. Quanto tempo dura essa palavra? Crianças, para ficar fixa em você, de 15 a 18 a 20 minutos. Aí é uma mensagem que você vai poder explanar e ela vai ser eficaz, tá bom?
Então não é necessário você tentar ensinar com várias coisas. Ó, a passagem que está sendo ensinada determinará principalmente qual é a verdade do evangelho que deve ser ensinada. Mas se você deve saber o que deve procurar, o que deve ler, o que você vai usar de visual, é por isso que o esboço, acima de tudo, é muito importante. Eu tenho um curso sobre como preparar o seu sermão. Como preparar o seu esboço. Isso não é muito difícil, tá, pessoal? Isso é uma fórmula de entendimento para que você prepare o seu esboço de forma que você vai contar. Tem pessoas que usam várias técnicas de esboço. Eu uso a seguinte maneira: eu leio, releio, entendo, gravo na minha mente, oro para entrar no meu coração e depois eu prego. Mas tem pessoas que precisam seguir uma linhagem de esboço escrita. Entendeu? Eu não consigo seguir a escrita que eu vou perder o papel. Mas eu tenho amigas que já até me questionaram, mas o que acontece comigo? Eu tenho essa técnica da contação de história, o qual eu consigo gravar muito rápido na minha mente, compreender a história e depois eu contar. E eu também ouço outros pregadores, entendeu? Até para pregar para crianças, não pregadores da zoeira, eu ouço pregadores de ensinamentos bíblicos, teologia, tem tudo no YouTube, tá, minha gente? Então você procura lá. Então, a passagem que eu estou ensinando, ela determinará a parte do evangelho que deve ser ensinada, tá? Então, você precisa, eu vou falar para você agora 4 tópicos e quero que você anote isso, pois vai ser muito importante para que você aplique a sua lição, aplique a sua história, aplique o seu evangelismo, aplique o plano da salvação para as suas crianças. E o plano da salvação, ele nunca vai ser cansativo se você não estudar. Se você estudar, aliás, se você estudar, ele não será cansativo, tá? Então você estude, porque sempre você vai ter como encaixar. Eu sempre consigo encaixar o plano da salvação, as cores do plano em várias coisas. Não é uma cor que eu trago para adaptar nas minhas roupas. Eu não sou contra isso. Não é algo que eu prego, só prego isso, tá? Eu não só prego o plano da salvação e as cores do plano da salvação. Eu prego a Bíblia no seu texto e contexto completo. Então vamos lá, a primeira é o que? Você precisa ser salvo, tá? Por que precisa ser salvo? Porque Jesus Cristo tomou o castigo pelo seu pecado. Próximo, Deus, por que você precisa ser salvo? Porque você é pecador. Ah, mas não existe não pecador. Todos nós nascemos do pecado e destituídos estamos da glória de Deus. E o que faz com que sejamos restituídos? Aceitar Jesus como teu Salvador. Próximo, você pode ser salvo porque Jesus Cristo tomou o castigo pelo seu pecado. E porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu posso ser salvo, então eu preciso, porque Deus é santo e não permite pecado no céu. Eu preciso porque eu sou pecador. Eu posso ser salvo porque Jesus Cristo tomou sobre si o castigo do meu pecado, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, você será salvo porque se você deixar o seu pecado, você será salvo se você confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então, eu preciso, eu posso e eu serei salvo. E você é salvo, você é salvo porque todos os seus pecados são perdoados, passados, presentes e futuros. Os nossos pecados, nós somos salvos por quê? Porque os nossos pecados foram perdoados no passado, no presente e no futuro. Deus já se antecipa na nossa salvação. E porque você é nova criatura e começará uma nova vida. Se você ainda não falou para as crianças sobre tudo isso que nós falamos hoje, você está em falta naquilo que você quer que elas
entendam sobre o Evangelho de Cristo genuíno, aquele que irá enraizar dentro delas para viver neste tempo, principalmente 2023, onde o socialismo e o comunismo está batendo nas nossas portas. Eu e você precisamos lutar contra este tempo o mais rápido possível e falar sobre a salvação para as nossas crianças, para que quando elas venham crescer, não sabemos ainda, sabemos que Jesus está voltando, mas que quando ela venha crescer, ela venha falar para outras pessoas sobre aquilo que você ensinou em um tempo difícil. Então, falar sobre esse assunto que nós falamos hoje é algo urgente, emergente, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e precisa começar com alguém. Que comece por você. Essa é a nossa terceira aula do módulo 3, o grande desafio do Ministério Infantil. Eu espero vocês na próxima aula e já pode deixar o seu feedback para mim lá no grupo, que eu ficarei muito feliz. Seja abençoado hoje e todos os dias. Que este Evangelho da Salvação alcance toda a sua casa, sua família e todos os seus parentes e os seus vizinhos também, porque você é chamado nessa nação, em Jerusalém, na Judéia, para que você saia pelos confins da terra. Que Deus abençoe você e tchau, tchau!